No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que eu mencionei no vídeo anterior, pra gente dar continuidade, que é sobre viver no automático. Só pra gente contextualizar, no vídeo anterior eu falei um pouco sobre o livro que eu tô lendo, que é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza. Eu tô num lugar do livro em que ele fala basicamente assim: vivemos no automático a vida toda e tudo que vivemos define nossa identidade. Nos distraímos para não sentir, não olhar para dentro. Isso me pegou porque a gente vê muitas pessoas vivendo assim ainda, e você vê que são pessoas que se sentem vazias ou até perdidas mesmo, porque elas vivem, elas querem sair do automático, mas elas não sabem como fazer isso, elas não sabem como começar. Então, a maioria das pessoas, a gente vive a vida toda muito focada no externo, no material. Então a gente cresce focada na escola, a gente cresce focada nos amigos, né, principalmente na adolescência, né, a guerra do ego, né, daquele medo de desagradar, né, ai meu Deus, o que eles vão pensar de mim, ai meu Deus, o meu cabelo, minha roupa tá horrível, eu preciso ser amiga daquela menina, eu preciso namorar aquele cara, meu Deus, eu tô horrível. Hoje eu não sei como é que é. Eu imagino que não seja muito diferente da minha época. Quando você é mais novo, o ego, ele fica assim... Não tô dizendo que eu não tenho ego, tá? Eu não sou Buda, não sou iluminada. Eu tô cheia de ego aqui. Todo mundo tem ego. A gente precisa ir aprendendo aos poucos, né? Acho que quando mais velhos nós ficamos, mais a gente vai aprendendo a desligar o ego, né? Porque a gente vive muito no externo, muito nesse... Meu Deus, o que a pessoa vai pensar? Meu Deus. Ai, eu preciso desse celular novo porque esse celular tá caquete, tipo, ai, o que as pessoas vão pensar de mim? Nossa, essa capinha tá desgastada, o celular é velho, ai, que vergonha, ai, meu Deus, esse carro velho, ai. Gente, na adolescência, a gente pedia pra nossa mãe, como se a sua mãe fosse a minha mãe. A gente pedia pra minha mãe deixar a gente na esquina da rua, bem longe da escola. A gente tinha vergonha do carro que a gente tinha. Por isso que eu digo, quando a gente é adolescente, o ego é gigante pela própria natureza. Quanto menor a idade, maior o ego. Mas, infelizmente, se a gente não olha pra ele vai continuar grande. As coisas só vão mudando um pouco, né? Às vezes até diminui um pouco, mas... a maioria das pessoas, pelo que eu vejo, vivem muito de ego. Muito, assim. Eu não sou, como eu falei, né? Eu não sou uma pessoa desegada, se é que é essa palavra. Mas são pessoas que vivem muito no automático. São pessoas que não questionam, que não refletem. Alguém fala, você tem que apertar esse botãozinho vermelho todos os dias quando você acorda. E a pessoa tá lá. Tic, 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 todo dia. Apertando o botãozinho vermelho. Se é uma pessoa que vive no automático, ela vai continuar apertando esse botãozinho. Ela não vai questionar. Já a pessoa que começa a questionar, ela começa, mas... o que aconteceria se eu não apertasse esse botão? Do lado do botão vermelho tem um botão azul, outro botão amarelo, outro botão verde. E se eu apertasse o botão azul? O que esse botão faz? Será que se eu apertar esse botão amarelo aqui, a vida vai ficar na lente amarela? O que será que vai acontecer se eu apertar esse botão verde? Por que eu tenho que apertar o vermelho? Nossa vida basicamente é assim, gente. Começa a parar pra pensar. Como a gente vive no automático. Tipo, todo mundo fala pra gente que a gente precisa estudar. Aí a gente estuda. Aí... no terceiro ano a gente já tem que estar com a formação pronta, com 17 anos de idade. Você já tem que saber o que você quer ser pro resto da sua vida. O que me faz questionar um outro ponto. Como a gente é ridículo. 17 anos, você tem o que na cabeça? Se o seu ego tá tão grande, como é que você vai conseguir pensar em algo que você quer viver o resto da sua vida? Uma única profissão. E eu não consegui. Eu não sei você. Eu não consegui. Você tem que construir uma carreira. Chega na metade da vida, a pessoa tá infeliz. Nem era isso que ela queria. Porque alguém disse pra ela que ela tinha que escolher aquela carreira. E ela acreditou, ela teve que escolher. Na hora ela não sabia o que escolher. Mas se ela não escolhesse, ela ia ficar pra trás. Ela ia ser atrasada, ela não ia ser ninguém na vida. Ela ia vender arte na praia. E aí ela escolheu. Hoje ela não sabe por que ela faz isso. Ela não sabe se ela gosta. Ela só faz porque alguém disse pra ela que ela tinha que fazer. Ela é feliz? Não sei. Talvez não, talvez aquilo nem faça mais sentido na cabeça dela. Ela olhando as outras pessoas apertando o botão azul, algumas pessoas, nem todas, né? Não é todo mundo que faz isso. A pessoa que é mais livre, assim, mais radical, vamos dizer assim, radical, vamos usar essa palavra. A pessoa que é mais radical. Ela vai lá e aperta o botão amarelo. Não aconteceu nada, muito pelo contrário, ela parece até mais feliz. Mas a pessoa tá lá apertando o botão vermelho e olhando, a outra apertando o botão amarelo. Aí começa o questionamento. O Joe Dispenza fala, geralmente, em pessoas que vivem
dormir no automático, chega na meia idade, esses vícios, esse externo começa a deixar de fazer sentido. E aí eu até preciso trazer o trecho do livro pra contextualizar. Quando a gente chega na meia idade, mais ou menos, eu costumo dizer que o retorno de Saturno, por volta de 29 a 30 anos, já começa a trazer um questionamento. Algumas pessoas começam a despertar nesse período, que já é o empurrãozinho. Outras vivem lá uma pancadaria, uma chuva, uma enxurrada de responsabilidade, não sabe o que fazer com aquilo, se sente meio perdido, as coisas estão muito difíceis, mas elas conseguem passar aquela tempestade e continuam vivendo. Mas aí chega a meia idade. Algumas coisas que a gente já fazia lá pelos 20 anos já não faz muito sentido. Já aos 30 já começa a perder sentido. Aos 40, então, nossa senhora, quem continua fazendo a mesma coisa com 30 e 40 merece aplausos. Esse tá em cima do cenário. Nossa, vi um script. Mas quando a maioria das pessoas, quando chega... vamos forçar a barra, vai, a maioria. Não sei as estatísticas, mas enfim. Vamos usar algumas pessoas, porque eu não sei. Algumas coisas deixam de fazer sentido. O livro fala assim, na metade dos 30 ou 40 anos, quando a personalidade já tá completinha, a gente começa a experimentar muito do que a vida tem a oferecer. E como resultado, a gente pode muito bem antecipar o resultado da maior parte dessas experiências. Ou seja, você já sabe como você vai se sentir se você ir numa festa, porque você já sabe que aquilo lá já não agrada mais. Você já sabe que é chato. Você já sabe que a música alta te atrapalha, te incomoda. Aí você começa a questionar. Eu não vou não. Aí você começa a questionar o que você fazia antes, que realmente faz sentido pra você agora. A gente já sabe a sensação de algumas experiências, né? Se a gente tem bons ou maus relacionamentos. Na nossa carreira, se a gente teve perdas ou ganhos. Nessa altura do campeonato, a gente já sabe se a gente gosta ou não da nossa carreira. Acontece que como a gente já começa a analisar melhor a forma como a gente se sente perante a vida e tal, aí que a coisa complica. Porque tudo aquilo, né, no livro que ele fala aqui, eu tô olhando aqui pra baixo porque o livro tá aberto aqui. Quando a gente atinge essa meia-idade, tipo, nada parece que remove essa sensação de vazio. Chega um momento da vida que a gente se sente vazio, tipo, por que eu tô fazendo isso? Tipo, você já não sabe mais. Aquilo lá já não te completa, já não te faz feliz, você não entende o porquê. Tá chato, você tá só indo, voltando, fazendo o que tem que fazer, mas nem presença tem mais. Então é quando chega essa crise. Quando eu falo meia-idade, gente, não é porque você é velho não, tá? Se você tá enfrentando essa crise, é porque você tem aí meados de 30, 40 anos, tá? A gente tem duas opções. Algumas pessoas vão querer que os sentimentos continuem enterrados. Então o que elas fazem? Elas vão cada vez mais no externo. Trocam de carro, reformulam redecoram, né, toda a sua casa, passam por uma reforma, foca no externo. Troca de celular, faz compras, viaja, sei lá, muda de grupo de amigos, entra num clube, sei lá. Procura só validação externa. É o externo. Muda de casa, faz cirurgia plástica, faz botox, e mexe no cílio, mexe na sobrancelha, mexe na boca, e mexe no seio, e coloca aplique, pinta o cabelo, e coloca unha. São esforços inúteis. Ele fala aqui, tudo são esforços fúteis para fazer ou tentar algo novo, para que possam se sentir melhores ou diferentes. Porém, emocionalmente, quando a novidade se esgota, elas ainda estão presas à mesma identidade, ou seja, vivendo no automático. Então, elas retornam a quem realmente são, ou seja, elas não conseguem sustentar uma nova identidade. Por quê? Porque elas estão muito focadas no externo. Elas em nenhum momento focaram no interno. Elas não deixam de ser quem elas são. Podem ser que elas mudem de forma temporária, mas eventualmente elas vão voltar a ser quem elas eram, porque elas não conseguem sustentar essa nova forma de ser. E aí elas são puxadas de volta para a realidade que elas vivem, de uma forma ou de outra. Então, são arrastadas de volta para a mesma realidade onde vivem anos a fio, somente para manter a sensação de quem pensam que são como uma identidade. A verdade é que quanto mais fazem, quanto mais compram e depois consomem, mais marcante fica a sensação de quem realmente são. E quando essas pessoas tentam escapar desse vazio, ou quando ela tenta fugir de alguma emoção que é um pouco mais dolorosa, significa que olhar para isso vai ser extremamente desconfortável, a pessoa não quer fazer isso naquele momento. Vai doer e ela não quer, ela quer escapar, ela quer uma fuga, independente de
de qual ela seja. E às vezes esse sentimento acaba ficando um pouco fora do controle. E o que a maioria dessas pessoas fazem? Vamos ver se você adivinha. Liga a televisão, vá pro Instagram, procura lá uma pessoa pra quem ela possa conversar, pra dar uma amenizada, vamos falar de outra coisa, falar aí sobre como foi seu dia. Então essa pessoa tá sempre anestesiada no externo. Ela não consegue olhar pra dentro. Ela tá lá focada no feed, ela tá lá focada num vídeo inútil na televisão. Às vezes o vídeo nem é inútil, mas naquele momento ela precisa olhar pra aquilo, ela não quer. Então ela vai buscando esses vícios externos pra se atenuar. E aí, gente, uma endorfinazinha faz o quê? A gente se sente bem. Então ela pensa, então já tá tudo bem. Eu não tô mais sentindo aquele desconforto, tomei aqui minha dose de endorfina no Instagram, no YouTube, no Netflix, tô me sentindo ótimo. Vou continuar fazendo isso. Isso vira um vício. E aí tudo que a gente assiste, né, acaba distraindo a gente. Tudo que a gente faz, que foca no externo, acaba distraindo a gente do que a gente deveria estar sentindo, né? A gente deveria estar focando do lado de dentro, olhando, peraí, por que eu tô me sentindo desconfortável com isso? Ou com alguma coisa que alguém falou? Por quê? Tem alguma coisa errada aí. Por que eu me senti assim? Por que eu fiquei com raiva? Por que eu fiquei triste? Mas em vez disso, você escolhe se atenuar, você escolhe deixar pra lá, você vai jogar Candy Crush, ver uma série, um desenho, rolar um feed, varrer pra debaixo do tapete. Então a gente tem a tecnologia com um ponto fraco. Nesse sentido, a gente agradece porque ela é maravilhosa, sim, ela tem seus pontos fortíssimos, mas assim como ela tem os pontos fracos, se a gente não souber usá-las. Sabe aquela frase, tudo que é excesso faz mal? É a mesma coisa. Se a gente não tem um limite pra usar essa tecnologia, não usar ela como uma fonte escapatória, ela é maravilhosa. Tô aqui gravando um vídeo com tecnologia, tô gravando num microfone super tecnológico que muda de cor. Então, assim, a tecnologia ela não é o mal aqui, ela é uma distração, isso é verdade. Querendo ou não, ela se torna um vício muito forte de quebrar. Tá, e aí tem aquelas pessoas que realmente chegam nesse estágio e vão buscar olhar para os sentimentos, vão buscar liberar as ilusões, né, fazer essa quebra entre o que ela era e quem ela é. E aí tudo começa com perguntas simples. Quem eu sou? O que eu vim fazer aqui? O que é a vida? Quem é Deus? Qual que é o objetivo da vida? Pra onde eu vou? Pra onde eu tô indo? O que eu tô fazendo da minha vida? Existe alguma coisa além de sucesso? Uma frase assim que essa me pegou. Existe alguma coisa além da minha carreira? É só isso? Eu tô vivendo pra isso? É isso? O que é felicidade? O que tudo isso significa? O que é o amor? Eu me amo? Eu amo essa pessoa? Será que eu amo essas pessoas? Então aí você começa a se questionar. Tudo vira uma filosofia na sua mente e aí começa o processo que a gente chama de despertar. E outra coisa também que a gente começa a questionar, que a gente começa a enxergar, é que a gente começa a reconhecer o tanto de energia que a gente tem que usar para vestir máscaras, para ser pessoas que outras pessoas querem que a gente seja, ou máscaras que a gente acabou criando para sustentar a vida que a gente tá levando, mas que tipo já tá insustentável, que tá ficando pesado e a gente já nem quer mais usar essa máscara. É tanta energia que tá sendo gasta pra ficar usando esses... Ai, meu Deus, agora eu preciso vestir essa máscara porque essa pessoa que me vê como é assim, assim, assim. E essa projeção que as pessoas têm de você, elas precisam estar vestidas em mim, porque senão eu vou desagradar. O que elas vão pensar? Você vai vendo como é um gasto de energia irrelevante. Então, pra essas pessoas, o externo passa a ser consequência. Do tipo assim, elas não vão mais procurar um celular mais moderno, a televisão maior, o carro mais moderno do ano, pra tentar se suprir em algo que elas estão sentindo. Elas vão parar e olhar para aquilo. É o momento que elas começam a examinar, elas começam a tomar consciência do que elas estão pensando, dos seus questionamentos, né? Tudo vira uma filosofia, tudo vira um questionamento. Por que eu tô sentindo assim? Por que eu ajo assim? Por que quando essa pessoa fala isso eu me sinto assim? Por que quando eu tô nesse ambiente eu fico assim? Por que eu me transformo? Por que quando eu tô com essa pessoa eu faço tal coisa que normalmente eu não faço? Então você começa a ter mais consciência daquilo que você faz, dos seus pensamentos e dos seus comportamentos. E aí realmente começa o processo de despertar de forma bem profunda. E essa é a fase em que a gente vai, não é da noite pro dia, claro, mas que a gente começa realmente a conhecer o nosso verdadeiro eu,
né? Sem essas máscaras que as pessoas projetaram na gente ou que a gente acabou construindo em prol da projeção do outro, né? E que a gente tava escondendo por muito tempo e a gente já nem sabia que existia, a gente já nem sabia quem a gente era, de tantas máscaras que a gente carregava. E aí você começa a entrar em um lado seu em que você começa a questionar a sua vida. Um relacionamento que já não faz mais sentido, que já não te agrega mais. Você começa a pensar, mas eu tô de saco cheio de ficar obcecada com o meu corpo, ou de ficar pensando, me preocupando com o que os outros vão pensar de mim. Eu cansei de viver pros outros, eu quero viver pra mim. E aí essa pessoa passa por muitas rupturas, às vezes não, porque aquela vida já fica insustentável, ela já não consegue mais viver a mesma vida. Aí eu cheguei num ponto em que eu não terminei de ler esse capítulo, eu cheguei na parte de cortando os laços que prendem. Eu não preciso nem terminar de ler, né? Eu já sei o que esse capítulo vai me falar. Provavelmente ele vai me contar o quanto algumas pessoas se tornam vazias nos relacionamentos depois que a gente entra nesse processo de despertar. Você começa a enxergar os seus verdadeiros limites, a realmente se colocar em primeiro lugar, a realmente se colocar como prioridade, a identificar o que te faz mal. Pera, o que aquela pessoa me disse me deixou triste. Ou é o famoso passivo-agressivo que fala um comentário e depois fala, foi só uma brincadeira. E aí você começa a pensar, mas eu não achei engraçado. Realmente me machucou. E aí você começa a se afastar dessas pessoas, você vê que são pessoas, relacionamentos que já não te agregam em nada, mas são pessoas que estão sempre te criticando, te diminuindo, te menosprezando, te colocando pra baixo, o do outro tá sempre melhor. Ah, não, mas é que eu faço desse jeito, o meu jeito é sempre o melhor. Ah, tá, mas o que você tá fazendo, do jeito que você tá fazendo tá errado. E é sempre assim, ela repete constantemente, ó, tá errado, você tem que fazer assim, ó, faz assim que tá certo, o jeito que você tá fazendo tá errado. Ou são pessoas em que quando você conquista alguma coisa, a pessoa é tipo, legal, agora eu tô ocupado. Ah, tá, o que mais? Tá bom, posso voltar a ver meu feed agora? Posso voltar a ver minha série agora? Mais alguma coisa que você queira falar? Então são pessoas que não aplaudem você, não aplaudem o seu crescimento. E aqui eu não tô falando de aumentar o seu ego, mas são pessoas que realmente te motivam a fazer aquilo que você quer fazer. Claro, desde que você esteja fazendo, realmente seja algo que esteja dentro do que você queira realmente, né? Não fazendo porque uma pessoa falou pra você fazer. Se é uma coisa que você quer muito e a pessoa simplesmente tá vendo o que você tá fazendo e ela tá te mostrando assim, olha que legal, e aí a pessoa fala, legal, sei lá, vale a pena, e fica a reflexão, né? Se realmente essa pessoa quer o melhor pra você, ou se ela meio que tá te invalidando. Eu sei que nesse momento você vai pensar, mas você já falando nesse sentido, você não tá colocando um poder sobre o outro. A outra pessoa tá te invalidando só por causa de que parece que soa desinteressante. Se você for parar a pensar assim, mas esse já é um papo para um outro vídeo, né? Do tipo, é possível que a gente se equilibre a ponto de a gente ligar a chavinha do racional, né? Naquele momento, para a gente controlar nossas emoções naquele momento. É o que a gente fala de deixar a emoção passar, né? E não ficar presa a ela. É o famoso deixa vir, você vai sentir, mas ela vai passar, ela vai embora, e depois você olha para ela com a cabeça. Você vai questionar, tentar entender por que você se sentiu assim, o que fez você se sentir assim, se foi um padrão, se foi uma crença, se foi algo que a pessoa te falou, se foi algo que a pessoa te invalidou, se ela te desmereceu, se foi uma crítica, né? Porque às vezes a pessoa vem falar, não vamos esquecer que é uma projeção, né? Então, muitas das vezes que as pessoas falam, é o que elas estão projetando em nós, é algo delas projetado em nós. Então, a maioria das críticas é você se olhando no espelho. Sessão terapia. Gente, o papo fica aqui 6 horas, você vai emendando um papo no outro. Mas era pra gente falar no viver no automático, o assunto do vídeo de hoje, então não vamos nos postergar, que senão a gente vai ficar 12 horas falando desse papo. Aí de projeção no outro, a gente fala sobre esse vídeo. É isso, no vídeo de hoje eu queria trazer mais essa reflexão, né? Quanto que a gente vive no automático e a gente nem percebe, a vida passa e a gente só fala, ai, como a vida é curta. Claro, quando a gente vive no automático e não no agora, no momento presente, a gente tá o quê? O tempo tá passando, você nem tá vendo o tempo passar. Aí a vida é rápida. A vida passa rápido, a vida é curta. Não é que a vida é curta, é que você está vivendo tanto no modo automático que você já não sabe mais o tempo, você não consegue mais ver o tempo. Então é isso, nesse vídeo eu queria trazer um questionamento sobre essa questão, né?
especificamente do que o Joe Dispenza traz nesse capítulo, usando esses vícios externos e deixando de olhar para o interno, e aí a vida vai passando, os anos vão passando, os dias vão passando e a gente vai continuar procurando o externo, aquilo para fazer a gente feliz, para atenuar um sentimento, uma emoção, e só pra gente não olhar para aquilo porque vai doer. Ah, não quero olhar para isso. Como se a vida fosse mais fácil, né? Sendo iludida. Vou ficar aqui folheando o feed, fingir que eu tô feliz e tá tudo certo. Se é uma escolha que você faz, que pelo menos tome consciência disso, né? É uma escolha, toda escolha tem uma consequência. Eu acho que por hoje tá bom. Espero que você tenha gostado desse assunto. Se você ficou até o final, comenta aqui com emoji, curte o meu vídeo pra, né, esse assunto tão profundo chegar em cada vez mais pessoas. Se você gosta de Joe Dispenza, os assuntos de autoconhecimento, né, sobre esses assuntos, comenta aqui embaixo qual é a sua visão, qual é a sua opinião, o que você acha sobre isso, se você tem alguma coisa a agregar, compartilhe aqui o seu questionamento e vamos abrir um debate ou não, né, se você não quiser não comenta, e é isso, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!